Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês como foi o meu processo de entrevista para o programa de Au Pair na Cultural Care. Então, eu entrei em contato com a Ana pelo Instagram dela. Ela é representante aqui do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Aí marquei com ela pelo Instagram mesmo a entrevista. Eu marquei pro dia 9, ou pro dia 11, às 9 horas da manhã. E foi assim, super tranquilo esse processo, até porque eu já estava preparada, em aspas, porque na internet tem vários arquivos sobre isso, perguntas que a agência pode te fazer, perguntas que você deve fazer, coisas assim, perguntas de emergência. E eu tinha estudado esses arquivos antes, então eu já estava preparada para o que ela pudesse me perguntar ou o que pudesse cair na entrevista. Eu confesso que eu não estudei esses dias, cada 3 dias, que levou 3 dias pra minha entrevista. Eu acho que eu falei com ela na sexta, quinta, não sei, não lembro. E não estudei, até porque eu já tava, tipo assim, macetando esses arquivos antes, muito antes de eu marcar a entrevista. Então, assim, meio que eu já tinha tudo em mente do que poderia cair na entrevista. Mas eu anotei, eu vou chegar lá. Aí, nesses 3 dias, eu fiquei esperando chegar a entrevista, não sei o que, não sei o que lá. Aí, só que no dia anterior, gente, sério, eu tava entrando assim, em parafuso. Eu não conseguia parar de pensar na entrevista, eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando, ai meu Deus, e agora? Vou ser reprovada, não vou passar. E não foi nada disso. Aí, chegou no dia, às 9 horas da manhã, era 8h50, eu tava ligando pra ela, porque ela me passou o link, né, do Skype da Cal, que a gente ia fazer 8h50, tá ligando pra mulher. Ainda tive a pachorra de mandar mensagem pra ela, falando, ai Ana, eu já tô na sala te esperando. Aí ela, tá bom, às 9 eu entro. Óbvio que ela vai falar às 9 porque ela marcou às 9. E a culpa não é minha, que eu sou uma ansiosa, desesperada, querendo entrar antes da entrevista. Mas, tudo bem. Aí, chegou, deu às 9 horas, né? Aí, gente, sério, eu tava assim, desesperada, achando que a entrevista ia ser um bicho de 7 cabeças, que ia ser uma coisa assim, horrível, que ela ia me massacrar. Mas não foi nada disso. A entrevista foi super, super, super tranquila. Foi mais um bate-papo mesmo, porque eu via muita gente falando que, que ela foi grossa. Não a Ana, mas as outras, a gente, que elas foram grossas, coisas assim. E, gente, comigo foi super de boa. A Ana é um amor de pessoa, super tranquila, simpática, educada, sabe? Ela tenta ao máximo deixar a gente nervosa. Ela vê que a gente tá nervosa, porque é visível, fica todo mundo falando, sabe, assim, trêmulo, e ela percebe isso, né? Porque ela deve fazer várias e várias entrevistas por dia. E aí começou a entrevista. E, gente, é mais assim, um bate-papo mesmo, entendeu? Primeiro ela perguntou da onde que eu era, quantos anos eu tinha, o que eu fazia. Aí eu falei, eu sou a fulana, não, meu nome é Glauciane, eu tenho 22 anos, sou do Rio de Janeiro, eu trabalho, não sei o que lá. Aí, gente, uma coisa que agora vale prestar atenção nisso. Eles estão tendo agora um problema com o negócio de faculdade, que eu não sei porque eles não, tipo assim, estão aceitando muitas meninas que não têm faculdade. Eu acredito que seja um problema no consulado. Até porque, eu acho que, tipo assim, quem conhece um pouquinho do coisa sabe que a Cultural Care, eles são os patrocinadores oficiais do J1, do visto J1, que é o visto de au pair. Então, assim, a Ana me disse que eles estão tendo muitos problemas com isso, com meninas que não têm faculdade, porque o consulado acaba entendendo mal, coisa assim. E eu não tinha faculdade. Não tem faculdade. E eu, assim, passei na entrevista. Mas eu já tava realmente com uma entrevista da faculdade, uma prova da faculdade agendada na sexta-feira. Eu fiz a prova na quarta e na sexta-feira eu fiz a prova da faculdade. Eu passei na prova e tal, matriculei. Então, assim, isso é uma coisa a se pensar, entendeu? Eu escolhi letras em inglês de licenciatura, porque eu, quando quero voltar, eu quero dar aula, entendeu? Eu quero aproveitar o meu inglês e dar aula. Então, assim,
Dá uma pesquisada antes, procura saber sobre isso antes de você fazer a entrevista pra você acabar não se decepcionando, entendeu? Eu já sabia desse problema, então eu fui fazer a entrevista assim, achando que eu não ia passar porque eu não tinha faculdade. Mas deu tudo certo, então é isso que importa. Aí ela me fez essas perguntas que eu falei e tudo mais, e ela começou com as minhas horas. A gente demorou um pouquinho nas horas, porque acaba que eu tenho um pouquinho assim de experiência tenho bastante horas com criança. Então, assim, a gente ficou umas meia horinha, 40 minutos só fazendo as horas. Aí, após isso, ela começou a perguntar sobre mim, o que eu gostava de fazer no meu tempo livre, o que eu fazia com os meus amigos, sabe, essas perguntas assim básicas que eles sempre fazem, como se fosse mais uma coisa assim pra saber mais sobre o seu caráter, sua personalidade, coisas assim. Aí, depois ela me perguntou o que eu queria fazer quando eu voltasse. Aí eu falei, né, como eu já tinha falado antes, que quando eu voltasse eu pretendia dar aula, né, terminar minha faculdade e dar aula. Aí ela falou, muito bom, isso soma muito pro consulado, porque eles entendem que você tem um plano de carreira e que, né, no caso, o au pair pode te ajudar muito nisso, já que você quer dar aula, e é bom você ter um inglês super fluente, bererê barará. Aí, depois disso, veio a parte inglês da pergunta de emergência e as perguntas que ela faz em inglês. Sério, gente, a minha entrevista durou 2 horas e 40 segundos, que eu depois olhei lá no Skype e ouvi. 2 horas e 40 segundos. Sabe quanto tempo foi em inglês? 5 minutos. Ela me fez só 3 perguntas em inglês. 2 perguntas ela fez aleatórias e uma pergunta de emergência. Sério, eu tava, tipo assim, super nervosa pra parte de inglês, mas foi literalmente a parte mais tranquila da entrevista. Se eu soubesse, eu tinha falado assim, não, fala logo inglês, porque eu vou ficar tranquila e vou fazer a entrevista, vou fluir muito melhor com você. Mas foi super tranquilo. Aí chegou a parte de inglês, aí minha ficou me tremendo, eu tava me tremendo toda, né? Depois disso aí, então, mesmo que eu... Ai, meu Deus, é agora. Aí eu fui e ela me perguntou, me fala um pouco sobre você. Aí eu falei as mesmas coisas que eu tinha falado em português, eu falei em inglês. Só que na hora do nervoso, gente, eu esqueci todas as palavras possíveis que vocês possam imaginar. Esqueci tudo. Mas respondi a ela. E depois ela me perguntou, me fala um pouco sobre as suas experiências com crianças. Aí foi a mesma coisa, eu falei também, esqueci tudo sobre as minhas horas com crianças. Falei tudo de qualquer jeito, mas falei. E depois ela me perguntou, aí veio a pergunta de emergência. Eu achei muito tranquila, porque no arquivo que eu vou deixar na descrição, tem essa parte das perguntas, entendeu? De emergência que a agência pode fazer. Então, o que eu fiz pra eu não me perder, porque eu sou horrível com datas, que eu tenho que falar, eu comprei post-it e escrevi, fiz várias colinhas e, tipo assim, eu deixei tava fazendo a live pelo telefone, a call pelo telefone, aí eu fui colando uma opção de post-it assim em volta, pra caso alguma palavra fugisse da minha mente, alguma coisa assim, eu dava uma olhadinha assim e pegava o que eu precisava. Inclusive, essa pergunta que caiu de emergência, eu tinha ela anotada aí, mas eu já tinha estudado tanto aquele arquivo que já tava aqui, ó, tudo na minha cabeça já, não precisa nem ler. Aí ela me perguntou, o que você faria se você estivesse num parque com a sua criança e ela caísse e quebrasse o pé, sei lá, nem lembro o que ela falou, se foi pé, joelho, foi pé, não sei. Se ela se quebrasse. Aí eu fui e falei, o que tava marquinho. Mas eu falei, eu ia olhar a criança e se eu visse que, tipo assim, realmente o problema era bem sério, se ele tava realmente com a perna quebrada, eu ia fazer o máximo possível pra deixar ele calmo, ia chamar o 911, né, que é, sei lá, uma ambulância, e ia avisar os pais do que aconteceu. E foi isso, gente. Aí ela já avaliou meu inglês na hora, eu passei com o inglês nível 5, que é acho que é... sei lá, é o nível 5, entendeu? O pré-avançado que ela me passou. Não sei como, que eu tava falando igual o Joel Santana. Fiquei muito de mito, fiquei muito de frente. Tava falando igual o Joel Santana, mas eu consegui passar com o nível 5. O que isso me ajudou bastante, porque eu tenho uma irmã pequena, ela tem menos de 2 anos. E como eu passei com o inglês pré-avançado, eu consigo entrar como IQ, que é Infant Qualified, que é quando você tem experiências com crianças abaixo de 2 anos de idade e você
consegue um desconto que eles dão, entendeu? É de 4 mil e pouco, cai para 2 mil e pouco o valor do intercâmbio. Mas para isso eu preciso dar match com uma família que tenha uma criança com abaixo de 2 anos, entendeu? Que não é difícil, porque lá todo mundo tem criança pequena, bebezinho, mas eu ainda não sei se eu quero ser infanta de qualified, é uma coisa que eu tô pensando ainda. Mas, gente, basicamente a entrevista foi essa, entendeu? Assim, o que mais demorou mesmo foi que a gente teve uma conversa, tipo assim, grande sobre esse negócio da faculdade e tudo mais, e sobre as horas, mas de resto a entrevista foi assim, sabe, super tranquila. Eu via muitas meninas falando, tipo assim, ai não, mas a minha entrevista foi super rápida. Gente, 2 horas que eu achei aquela mulher falando, 2 horas, entendeu? Não, assim, não tem problema nenhum, foi super boa a entrevista, foi super de boa, super tranquila, a gente ria, eu ria de gargalhar, entendeu? Mas é isso. Eu vou deixar na descrição o link que eu falei do Drive, que tem todas as perguntas que podem cair e tudo mais. Aí é bom pra você estudar, você ir formulando a sua pergunta, até porque nem tudo que tá no Drive você pode falar, entendeu? Porque eu tinha estudado vários, aí tinham alguns que tinham respostas de outras pessoas que eu não concordava, eu falava, não vou falar isso, porque eu não concordo com isso, entendeu? Então assim, é bom você olhar e responder com as suas próprias palavras, entendeu? Tirando as perguntas de emergência. De emergência eu deixei todas elas como estavam. E de resto, as outras eu coloquei tudo com as minhas palavras. Então é isso, gente. A entrevista foi super tranquila, entendeu? Vão com o coração aberto. Não vão pensando, ai, que eu não vou passar igual eu fiz, porque isso, tipo assim, eu sinto que me atrapalhou muito, que eu fiquei muito nervosa. Tudo que a mulher falava, ou, tipo assim, que ela tinha alguma reação, assim, diferente, eu já achava, meu Deus, é agora. Ela vai desligar na minha cara, vai falar, você não vai passar, entendeu? E é isso. Aí o resultado veio, eu fiz na quarta, o resultado veio na sexta-feira à tarde, foi 4h40 na hora que chegou o meu e-mail. Aí eles já mandam logo o e-mail de aprovação, aí já mandam o boleto de pagamento, que você tem que pagar na hora, que ele vale só um dia útil. Aí já fiz o pagamento certinho, já preenchi o application, eu já tinha metade do application preenchido. Eu acho que eu tava com uns 50% só preenchido, mas foi sim, loucura, doideira com loucura pra poder preencher aquele troço em 4 dias, que é coisa pra cacete pra você preencher. Mas assim, de resto foi super tranquilo, entendeu? E eu acho que agora é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. E é isso. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Apesar de eu não postar nada no Instagram, mas eu vou deixar aqui caso você queira perguntar alguma coisa, ou você me pergunta aqui nos comentários que eu vou responder. E é isso. Um beijo da Anitta. E é isso, gente. Beijo. Se inscreve no canal. Deixa o like. Nem sei fazer isso, mas tô pedindo, né, pra vocês fazerem. Pra ajudar aí no fortalecimento do canal. Tá, gente? Tchau, boa sorte pra quem vai fazer a entrevista. Não fiquem nervosas, tá? Respirem fundo. E vão pensando que é, assim, um bate-papo mesmo, entendeu? Uma conversa. E que vai dar tudo certo, porque no final sempre dá certo, tá? Então,